Glória a Deus, aleluia, salve Maria, toda pura, toda imaculada sobre a sua vida. Continuando aqui, sobre as imagens, né? Os protestantes, eles querem nos acusar que nós adoramos as imagens. Mas o Catecismo 2132 é bem claro. As imagens, via sacra, são para venerar. Não compete adoração somente a Deus. É só. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Ó. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela. Produzida a honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Olha só, o catecismo, Lucas Manzoli, é muito claro. Mas o catecismo, como vocês sabem, não foi traduzido em grego, mas foi traduzido etc, etc. Como ele vai falar aqui, deixa eu ver se é em hebraico, né? Olha só, a malícia desses opositores da fé, segundo Coríntios 2,17. Os falsificadores da palavra. Também a imagem da sua Imaculada Mãe e as imagens dos santos anjos, como os representam em palavras, a Santa Escritura e ainda as de todos os santos, nós as veneramos e adoramos. Aí você fala, Lucas, isso aqui é uma tradução completamente errada que fizeram no português, né? Como é que pode isso? Eu aprendi com o padre Paulo Ricardo que não é para adorar os santos em Maria. Como é que pode, então, o próprio documento oficial da Igreja Católica tá falando para adorar os santos em Maria? Isso só pode ser uma tradução errada desses protestantes rebelados, sendo que quem traduziu isso daqui foram os próprios católicos, né? Mas enfim, agora, para piorar pro lado deles, esse mesmo documento traz o original grego e a tradução oficial pro latim. E o grego vai trazer proskinel, que é justamente a palavra para adoração, e o latim vai trazer somente a Deus. Proskinel, adoração somente, entre outro protestante. Proskinel, só adoração somente a Deus. Veneração, culto de honra do Lia aos santos. Então, a gente já sabemos a distinção. O que é para ser adorado somente a Deus, e o que é para ser venerado. Tanto José 7,6 postou diante da Arca da Aliança, culto de honra à Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança apresenta a presença de Deus, porque a palavra de Deus, o verbo, estava dentro da Arca da Aliança. Por isso José 7,6 adorava a Deus através das imagens via sacra. Certo? Da sua Imaculada Mãe e as imagens dos santos anjos, como os representam em palavras, a Santa Escritura e ainda as de todos os santos, nós as veneramos e adoramos. Aí você fala, Lucas, isso aqui é uma tradução completamente errada que fizeram no português, né? Como é que pode isso? Eu aprendi com o padre Paulo Ricardo que não é para adorar os santos em Maria. Como é que pode, então, o próprio documento oficial da Igreja Católica tá falando para adorar os santos em Maria? Isso só pode ser uma tradução errada desses protestantes rebelados, sendo que quem traduziu isso daqui foram os próprios católicos, né? Mas enfim, agora, para piorar pro lado deles, esse mesmo documento traz o original grego e a tradução oficial pro latim. E o grego vai trazer proskinel, que é justamente a palavra para adoração, e o latim vai trazer adoramos. Então vamos ficar com o grego, porque a Bíblia que os apóstolos usavam era a versão grega. Certo, ô Lucas Manzoli? Então, não tem erro que a igreja prega. É simples, pô. O catecismo é bem claro. E como se não bastasse, vai falar veneramos e adoramos. Ou seja, claramente dizendo que a adoração aqui não é a própria veneração. Senão ele a veneração às imagens e a adoração somente a Deus. Quer dizer, veneramos Proximel, né? adoramos. Já que supostamente os católicos apenas veneram e não adoram. Mas não, ele vai dizer explicitamente veneramos e adoramos. Ou seja, eles fazem as duas coisas, veneração e também adoração. Então não faz o menor sentido interpretar aqui adoramos no sentido de veneramos, porque o texto já diz veneramos. Será que o texto então estaria dizendo veneramos e veneramos, né? Não faz o menor sentido isso. Inclusive o próprio catecismo católico, olha só o que o catecismo católico vai dizer no verbete 2132. Com efeito, a honra prestada a uma imagem
remonta ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Aqui o catecismo vai usar a palavra venerar. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Só que a gente sabe que o catecismo ele não foi originalmente escrito em português. Ele foi originalmente escrito em latim. E olha o que vai dizer o original em latim, desse mesmo verbete do catecismo. Quem adora a imagem nela representada. Ou seja, claramente falando. Não, isso aqui é a adulteração. Ó, o Cursilo, ó, você citou 2132, mas você quiser citar 2131, 2130, 2129. Ao que era a respeito sobre as imagens. O Cursilo ele já definiu, ó, 2131. Foi se fundamentando o ministério do Verbo encarnado, que o sétimo Concílio Ecumênico, iniciado em 787, justificou contra os ícones ocultos dos ícones e dos de Cristo, e também os da Mãe de Deus e dos anjos, e de todos os santos. Ó. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia nas imagens, certo? Olha só. O culto cristão, ó, 2132, catecismo. Para nós o que interessa é que está aqui. Mas o grego está falando que a adoração somente, os católicos prestavam culto também de adoração às imagens, isso é uma mentira. O culto que se presta às imagens, tanto no Velho Testamento, o tempo do rei Salomão, 1 Reis 6, 22, 35, Ezequiel 41, 17, 26, o templo era cheio de imagem via sacra. Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer uma imagem via sacra. Será que é um Deus contraditório que está mandando adorar as imagens? O que está proibindo é adorar outro Deus. Imagem de servos para ser cultuada, para ser venerada, porque o Salmo 95, 9 é adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Então, a igreja nunca ia ensinar isso, a adoração às imagens. É um mandamento contra a lei de Deus. Que só se deve adorar somente a Deus. Prestar culto somente a Deus. De adoração. Olha só. Ele amputa. Eu vou fazer um estudo sobre isso, sobre esse termo. Ele amputa, cara. Ele cata termos para tentar declinir, passar que a igreja ensina a adorar as imagens. Momento nenhum o catecismo aqui, ó, atualizado está mandando adorar as imagens. Ó, o culto 2132, ó. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos, ó. De fato, a honra prestada a uma imagem, ó, se dirige a quem ela representa, ó. Você vai fazer um culto de honra à imagem de Nossa Senhora, você está fazendo culto à imagem à Nossa Senhora, que ela representa. Que não é culto de adoração. Lucas 1,42, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, de onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? A primeira que deu culto a toda pura, toda imaculada, foi o Espírito Santo e Santa Isabel. E João Batista no seu ventre. De adoração a Deus no seu ventre. De acordo com o 17,6 postou ali na Arca da Aliança. O que abrigava dentro do ventre da aliança? Nesse termo, né? A palavra. O que abriga no ventre de Nossa Senhora? O verbo se fez carne, a palavra. Então é um culto respeitoso. Um grau maior. Porque ela carrega o verbo. Certo, meu querido? Quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. Ó. A honra prestada à santa imagem. Ó. É uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Ó. O ato de culto não se dirige às imagens como a realidade em si, ó, mas as considera em seu aspecto próprio de imagem que nos conduz a Deus. Encarnado, ora, o movimento que se dirige à imagem em qual tal não termina nela mais tarde, mas tende para a realidade que ela representa. Ó. Simples, pô. É só. A Bíblia agora, Lucas Manzoli. Hebreus. Que você não usa, né? 7,13, ó. 3,7, ó. Lembrai de vossos guias que encerraram a carreira.
Lembrai vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, como souberam encerrar a carreira e imitar-lhe a fé. Como será lembrado esses guias na fé? Através dos cultos de honra. Como os reis eram respeitados no Velho Testamento? Olha o culto aqui, ó. Culto de honra. Você pega em 1 Reis. Não deixa brecha nenhuma. O culto de honra não é culto de adoração. Um culto prestado às imagens não é um culto de latria. Só compete somente a Deus. Olha só. O profeta Natan prostrou diante do rei Davi. Por quê? Respeito. Quando a gente prostra diante da imagem de Nossa Senhora, de um guia na fé que encerrar a carreira, é culto de honra, meu querido. A igreja, em momento nenhum, proíbe imagem via sacra. Tanto no 3º século tinha imagem via sacra. Aqui, ó. A falava ela ainda. 1 Reis 1:22. Falava ela ainda ao rei. Quando se apresentou o profeta Natã, disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante do rei. Seria idólatra então o profeta Natã? Porque ele postou diante de um homem. De acordo com a gente fazendo, postamos de a imagem via sacra. Josué, ele seria idólatra então porque ele postou diante da imagem via sacra? Ele e o seu José 7:6. Seria Moisés idólatra também? Êxodo 18:7, prostou diante do seu sogro gesto? Seria o profeta Eliseu também idólatra? Porque os filhos do profeta prostou diante do profeta Eliseu? Cornélio prostou diante de Pedro e foi repreendido. Por quê? Porque se prostou para adorar Pedro. Quando um católico ele prostra para adorar a imagem via sacra, ele é repreendido. Porque a igreja não ensina isso. Os cursilhos não ensinam isso. A tradição não ensina isso. Certo, Lucas Gonzalez? Eu não sei onde você vê isso, esses documentos aí que você adultera, amputa, típico de vocês, protestantes, filho da serpente, opositor da fé, 2 Coríntios 2:17, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, 2 Coríntios 11:3, como a serpente seduziu Eva, é o evangelho da sedução, usado pela sua boca, pela serpente, por esses falsos apóstolos, 2 Coríntios 11:12, que se apostou toda a fé, 1 Timóteo 4:2, típico, cara, é simples, pô. Se for idolatria, então Josué é o primeiro idólatra, cara, que prostrou diante da imagem, de acordo com que a gente façamos dentro da igreja católica. O templo do rei Salomão é cheio de imagens via sacra. Então os judeus são todos idólatras. Ô Lucas Banzoli, pelo amor de Deus, cara. Já tá feio já pra você, pô. Ó, tanto apologeta católico te refutando, cara, essa mentira sua. Você tá levando muitas pessoas para o erro, cara. Para o engano. Com essa rincha sua. Esse ódio seu pela igreja e desses pastores. Simples, meu irmão. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto.